Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês, com todos, todas. Hoje vou fazer o meu primeiro vídeo, vou me lançar aqui num desafio, falando pela primeira vez aqui sobre a plataforma do GE, né, do Google Earth Engine, que é uma plataforma aí de processamento de imagem de satélite em nuvem. Trabalha aí com uma lógica de programação em JavaScript e pode ser trabalhado também com outras linguagens, tá? Mas basicamente, né, para se começar é isso, né? E tem muitas coisas interessantes aqui, né? Uma delas eu destacaria que é justamente, né, o que eu falei, essa questão da nuvem, né? Então, quando a gente acessa aqui a plataforma, todos os dados, né, que a gente busca, que a gente vai processar, vai cruzar com outras informações, vai analisar, é feito, a gente dá o comando e a análise é feita nos computadores da Google, tá? Então a gente aqui não fica ocupando o espaço da máquina, né? O processamento é feito pela máquina deles, tá? E é algo aí incrível para a gente poder trabalhar, principalmente em questão do tempo também. Então, realmente é algo muito bom, né? Uma mudança de paradigma, né? A gente pode dizer assim. Bom, então, aqui, né, procurando então sobre a ferramenta, ele entra aqui, né? E aqui vocês podem explorar bastante aqui o site, né? Então fala um pouco sobre a plataforma, né? Como que ela trabalha, na questão da computação em nuvem. Tem muitas coisas interessantes aqui, tem alguns artigos, inclusive, que é interessante a gente, né, se debruçar em torno dele. Então também alguns artigos, né, onde a gente pode buscar mais informações também. Tá? Antes de eu entrar aqui na plataforma propriamente dita, então tem a questão aqui da base de dados. Então, dados aí mundiais de clima, temperatura de superfície, tempo, atmosfera, né, o imageamento, né, do Landsat, também do Sentinel, moldes, algumas imagens de alta resolução, né? Tem muita coisa a parte de geologia, terreno, enfim, uso cobertura, né? Então eu recomendo fortemente para vocês explorarem aqui, tá, os dados que ele trabalha, principalmente do ponto de vista do Landsat, do moldes, tá, do Sentinel, aqui a questão das documentações para programação, tá? Aqui os datasets, né? Então a questão da base de dados. Então, várias coisas aqui que vai sendo construída aí e vai sendo compartilhada, ok? Bom, voltando aqui, bom, estão vindo aqui, né? Vocês podem explorar mais aqui a plataforma. Bom, pessoal, eu acho importante a leitura de alguns artigos, né, que tratam, né, sobre o tema. Então, aqui, em relação aos próprios desenvolvedores mesmo do Google Earth Engine, então esse é o primeiro, eu acho que o principal aqui, né, que introduz a gente na abordagem, né, da ferramenta. Esse aqui, então, do Gorelick, e os demais autores da revista Remote Sense of Environment, de 2017. Tá? Então ele vai explicando aqui as motivações, né? Um pouco sobre a interface,
né, o que acontece, da questão aqui das funções, variáveis, retornos, né, os gráficos, tá? Aqui o inspector, o console, tá? Tudo que ele vai fazendo, tá certo? Aqui a questão das imagens, né, que ele trabalha. Então vou passando aqui sobre o fluxograma, né, de como que ele trabalha na questão do processamento em nuvem, ok? Certo? Mais alguns parâmetros aqui importantes. Outro artigo também de 2017, deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. Isso, 2017, aqui da revista também, Remote Sense of Environment, tá? Aí do Kazu e de outros autores, né? E também tem o título aqui, né? De grandes dados de sensoriamento remoto, né? As ferramentas, aplicações e algumas experiências, né? Então, ele faz aqui um relato bem interessante. Tá? Esse artigo também, aqui da Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, de 2020, ele vai falar também, vai discutir a questão do processamento em nuvem, né, do Google Earth Engine, né, para aplicações de sensoriamento remoto. Então, ele faz aqui uma revisão. Tá? Então, ele fala aqui, né, sobre a interface, né, sobre a base de dados, das possibilidades de aplicações, certo? No mundo, né, como que tem sido difundido, né, e utilizado a plataforma do Google Earth Engine. Tá? Então, eu recomendo aqui fortemente que vocês procurem aqui esses artigos, né, para entenderem um pouco sobre a proposta aqui, né, da plataforma, e esse último aqui também, tá bom? Então, da Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, é de 2020 também, que desses autores, tá? Que fala também, faz uma discussão a respeito de uma meta-análise, certo? Então, aqui ele discute, né, quais são os dados de sensoriamento mais utilizados, né, o que tem sido mais utilizado para aplicação, tá? Então, várias coisas aqui importantes, tá, para a gente também se debruçar, né, até para a gente ter ideias também para poder avançar nisso, né? Ver potencialidades, limitações, ok? Muito bem, pessoal. Então, recomendo aí essa leitura aí para vocês. Certo, pessoal? Muito bem. Bom, então voltando aqui, né, no Google Earth Engine, a gente pode vir aqui para o Code Editor, tá certo? Para quem vai fazer pela primeira vez, é necessário, então, vocês realizarem um cadastro, ok? Então, eu tenho aqui alguns exercícios, né, que eu fiz em alguns cursos, enfim. Então, tem a questão da variável, da função, né, que a gente aplica para um determinado objetivo, tá? Então, por exemplo, aqui com NDVI, né, ou NDWI, que a gente já trabalhou, né, a filtragem, né, para uma informação melhor, né? Então, várias coisas aqui que a gente pode trabalhar. Então, deixa eu só clicar aqui. Recorte, né, reclassificação,
né? E, a questão dos índices espectrais, né, que a gente trabalha, né? Então, deixa eu vir para cá. Deixa eu então dar uma filtrada aqui. Aqui foi um exercício que eu fiz para essa região próxima aqui a Brasília, um curso aí que eu fiz. Então, para a questão de vários índices espectrais, né, que a gente consegue trabalhar, né? Então, essa foi uma das aplicações. Outro exercício que eu fiz, né? Esse aqui foi um outro exemplo, né? Que eu trabalhei aqui num exercício para classificação supervisionada aqui nessa região do Oeste Paulista, aqui no Parque Estadual do Morro do Diabo. Deixa eu só aplicar aqui um contraste. Então, notem, né, que dá para a gente testar várias aplicações aqui, né? Tá? Então, primeiro estou mostrando o que é possível ser feito. E aí eu já vou mostrar para vocês também os primeiros passos, tá bom? Então, aqui um exercício que a gente fez, uma reclassificação só para as áreas de mata nativa, né? Depois a gente consegue também quantificar, ok? Bom, pessoal, então isso aqui são alguns exemplos, né, de aplicação que a gente pode obter. Tudo isso, como eu disse, processado em nuvem, ok? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Então, eu vou limpar aqui o script e a gente vai ter, de fato, os primeiros passos, né? Bom, a primeira coisa, né, que ele trabalha é a questão da variável, né? Então, o que seria isso? Então, a gente pode colocar aqui A, né, igual, a gente vai, esse é uma das funções bem interessantes, tá, que ele sempre vai chamar aqui para a gente colocar a variável por meio dessa expressão. Então, são várias expressões que a gente vai trabalhar. Tá? Então, coloco aqui, sendo o primeiro o número 2, só para vocês observarem, né? O que ele vai fazer? 2, e aí eu venho aqui, coloco também a variável b igual e.number também. Então, insere. Tá? Olha só. E aí eu venho aqui, eu vou chamar a variável c, sendo o seguinte, tá? Sendo posso escolher multiplicação, exemplo, né? Multiply b. Ok? E aqui, sempre que eu quero mostrar esse resultado, né, eu tenho essa função de print. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma aspa simples, resultado. Tá? Então, aqui dentro, eu venho, né, e coloco que é o C, certo? E aí, olha só o que ele vai fazer pra gente, ó. Opa, tá. Aqui, ó. Isso agora vai. Ó. Então, eu peguei a variável C. A variável C, o que é? É a multiplicação de A por B. Qual que é o valor de A? 2 vezes 5, tá? E aí, eu vou colocar o resultado que ele vai aparecer sempre aqui no console. Então, aqui, no caso, 10. Tá? Então, essa é a primeira
primeiro passo aqui para vocês. Então, coloca aqui a variável, chama, né, o nome que você vai dar. Aí você atribui aqui, né, por meio dessa expressão, um valor. Qual que é a operação que você quer colocar, né? Então, na questão da multiplicação, pode ser outra função, talvez de subtração, né, adição ou divisão. Tudo bem? Ok. Uma coisa interessante, né, que a gente pode fazer a gente pode, com esse comando aqui de duas barras, né, ou até mais, exemplo assim, porque vamos ter muita expressão, né, uma atrás da outra, né, é toda uma construção que a gente faz aqui, né? Então, é importante fazer a palavra certa, né, seria uma descrição dos passos que a gente está fazendo. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar assim, ó, função de multiplicação. E notem que ele tem essa cor verde, né? Então, colocou barra, barra, ele assume automaticamente uma função de texto. Tá? Então, eu falo assim, mas que passo que era aquele que eu estava fazendo? Ah, tá, então é sobre função de multiplicação. Ah, ótimo, muito bem. Então, eu já sei sobre o que é, né? E aí, por exemplo, aqui, vocês podem colocar aqui um outro exemplo que a gente vai trabalhar agora com uma função. Tá? Então, eu vou chamar novamente a variável. Tá? Agora, função, ok? Igual function, que essa é a questão aqui da expressão. Vou chamar aqui P1 e P2. Tá? Lembrando, então, que a gente tem aqui, são esses primeiros passos. Vou abrir aqui um colchete, tá? E vou jogar aqui para essa segunda parte. Tá? E eu vou colocar aqui, então, para me retorno P1 mais, poderia ser menos, mas eu vou colocar mais P2. Tá certo? E aí eu fecho aqui com sempre o ponto e vírgula, ok? E aí eu vou printar então a minha resposta, né? Então vou colocar print. Vou colocar aqui então o parênteses, abro sempre o parênteses. Sempre vai ser esse modus operandi aqui de sequência, tá? E depois a gente pode copiar, colar, substituir a determinada fonte de dados. Então, sempre nesse parâmetro aqui. Então, aqui eu vou pedir para ele fazer, para ele ele colocar aqui do lado, né, a resposta. Então, eu vou colocar como resposta, para eu entender. Tá? Resposta função. Resposta função. Ok? Vou colocar aqui de resp e vou fechar. Olha só o que ele vai fazer. Vamos ver aqui. Tá. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Tá. Então tinha faltado aqui, ó. Né? O que eu quero que ele faça para mim. Tá? Então, que resposta que ele vai dar aqui para mim? Vou rodar. Olha só, é uma função de soma. Olha que interessante. Então, quero uma função. Então, posso até mudar aqui, ó, uma função de soma. Olha o que ele vai fazer. A variável, né, vou chamar de função, é igual a function. Então, ele tem aqui a questão dessa função mesmo. Chamada aqui de P1 e P2. E nisso, eu retorno como o quê? P1 mais P2. Tá? Sendo que P1 é 5 e P2 é 10.
Aí eu printo a resposta, ok? Então, posso printar a resposta da função e ele vai me retornar aqui o quê? Que 5 mais 10 é 15. Tá? Então, são aqui primeiros passos, tá? Antes da gente evoluir com mais algumas coisas aqui, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, agora vou colocar aqui uma função bem interessante. É um script, né, que vai chamar uma base de dados. Né? Tudo isso aqui já é um script, né? Mas a gente vai trabalhar aqui, tá, com uma base de dados bem interessante chamada Falgal, que é uma das principais aqui que o GE trabalha, que a gente vai trabalhar bastante. Tá certo? Então vou colocar aqui, tá, só para a gente entender. Aqui base de dados Falgal. Isso aqui, ó. Certo, pessoal. Aí eu vou chamar então a variável, tá? E aí eu já vou colocar aqui fal igual, e aí eu vou vir aqui em fal, tá certo? E aqui são várias possibilidades, aqui tem de países, tem de estados, municípios, tá? Eu vou pegar essa aqui de municípios, por exemplo, tá? E olha só, não são várias, tá? Então ele trabalha aqui com a Global Administrative Unit Layers, né, que são as camadas aqui dos municípios do mundo todo, tá? E aí como que funciona? Aí a gente copia aqui, né, o código, né, esse script, já vem pronto para a gente trabalhar. Então a gente copia, fecha aqui, tá certo, pessoal? E aí o que a gente faz? Aí a gente, deixa eu digitar aqui, dá um Ctrl V. Bom, e aí depois, o que a gente faz? Aí a gente pode colocar então para a gente visualizar aqui na função do map.add layer, tá certo? E aí a gente coloca aqui fal, certinho? Aí vejam que interessante, ó, olha só o que ele vai fazer. Olha só, aí ele vai aparecer aqui então todas as feições, tá, dos municípios aí do mundo todo, tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui no América do Sul, ó, do mundo todo. Olha só que interessante. Tá? Ok? E aí a gente pode, por exemplo, voltar aqui, né? Ó, olha só. A gente volta aqui para onde a gente estava. Só para a gente não perder, né? Estávamos aqui próximos ao parque aqui do... Essa região equivale aqui ao Parque Estadual do Morro do Diabo, no Oeste Paulista, município então de Teodoro Sampaio. Eu clico em cima dele, né, e dentro desse layer aqui, dessa camada, né? Olha só que interessante. Tem a feição, é uma geometria vetorial de polígono, tá certo? E aqui vai falar então, tá? Aqui equivale aqui dentro do admin 1, que é os estados, ó, admin código internacional, então 37, nome Brasil, aqui esse código 689, o estado São Paulo, e para o município, né, vai ser o código 11587, Teodoro Sampaio, tá certo? Então, essa é uma informação importante para a gente poder filtrar, que é exatamente isso que a gente vai fazer, ó, tá? Então, a gente vem para uma função aqui que a gente usa bastante, tá? Chamada ponto filter, ok? E aí a gente abre parênteses, chama aqui, ó, ponto filter,
certo? Ponto igual, né? Para ele saber, né, relacionar do que é, né? Então, deixa eu só copiar aqui, então, o admin 2, na verdade. Isso, é isso mesmo, admin 2, ok? Dou um Ctrl C aqui, Ctrl V, aspas simples aqui, aspas simples, vírgula, e aí coloco Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio, aspas simples, certo? Muito bem. E aqui, desse ponto de vista, eu posso fechar aqui também, tá? Com um ponto e vírgula. Bom, então aí para finalizar, a gente vem nessa opção aqui, ó, para centralizar, né? Ma.center, object, a gente coloca aqui então fal, coloca aqui com precisão de 10, e aí a gente vai escolher aqui certinho. Então a gente pode colocar para rodar, e olha só que interessante, ó. Deixa eu dar uma sumida aqui. Isso, ó. Olha só. Então aí, desse modo, ele vai aparecer aqui o município, né, de Teodoro Sampaio aqui no Oeste Paulista. E aí para a gente trocar é bem simples, né? Ó, qualquer município que vocês quiserem, ó. Então posso colocar aqui Alfenas, por exemplo. Tá? Eu vou até já me direcionar aqui para Alfenas, tá? Que aqui ele já vai trocar. Olha só, quer ver? Aí eu coloco aqui para rodar. Aí ele vai aparecer Alfenas. Olha só que interessante, né? Vou dar mais um exemplo aqui, ó. Qualquer município que vocês quiserem, vou colocar aqui então São Paulo, certo? Vou colocar aqui para rodar, ó, vai aparecer também São Paulo, ok? Então, não precisa ficar inventando roda de novo, né? E nem mudar a tela igual eu fiz, que ele vai mudar automaticamente, ó, ele vai aparecer, ele vai centralizar aqui, né? Com base aqui nesse fator aqui que eu coloquei. Certo, pessoal? Muito bem. Eu acho que agora vimos por enquanto então a questão para a gente coletar dados aqui do Falgal, né? Algumas funçõezinhas aqui de soma, multiplicação, né? Para vocês saberem como que opera, como que a gente, quais são as lógicas, né? Que a gente vai fazendo, vai realizando, tá? Vocês podem salvar, tá? Vocês podem salvar aqui, vocês podem salvar, por exemplo, salvar como, e vocês podem criar uma pasta também aqui dentro, tá? Então é bem tranquilo, com o nome que vocês acharem melhor, tá certo? Muito bem. Em relação à consulta de dados orbitais, né, de imagem de satélite, então lembrando aqui que o Google Earth Engine, ele trabalha com as imagens do Landsat, do MODIS, do Sentinel. Bom, então é o seguinte, a gente pode começar então uma função, que a gente pode chamar de consulta a imagens orbitais, e vamos, a gente pode fazer o exemplo aqui com as imagens do Landsat 9, tá? Para iniciar, tá certo? E aí a gente, do mesmo modo, a gente chama a variável, ok? Seria então o LS9, o Landsat 9, a gente pode dar esse nome. E aí, pessoal, a busca, a gente pode digitar aqui, ó, um instrumento bem interessante, né, que o
Google Earth Engine tem, é a consulta à base de dados, que a gente pode colocar aqui Image Collection, tá certo? E aí tem várias bases de dados aqui para a gente poder trabalhar. Eu fui lá em More e, por exemplo, aqui ó, já tem o Landsat 9, tem Landsat 8, né? Tem também as imagens do MODIS, Sentinel. Então vou clicar aqui ó, e olha só que interessante, ele faz toda a descrição, as bandas, tá, que o Landsat 9 já opera, a questão aqui de talvez alguns metadados, termos de uso, tá? E o que vai interessar para a gente aqui, ó, é copiar o script que já está pronto para a gente poder fazer a consulta, tá? Então eu posso vir aqui em fechar, e aí eu posso então fazer o seguinte. Bom, e aí para filtrar a área que a gente vai trabalhar, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui, ó, nessa posição, posso colocar aqui filter, a gente não tem nenhum problema, né? Filter date, olha só. E aí eu coloco o range, né, de data que a gente pode trabalhar. Então venho aqui com aspas simples, vou colocar aqui, por exemplo, 2022, traço exemplo, né, 01, eu não lembro qual que é a data que as imagens começaram, mas eu coloco essa aqui e eu coloco até a data de hoje, tá? Por exemplo, vou colocar aqui 2023, traço maio, né? Vou colocar maio, traço, vou colocar 1º de maio, ok? Do mesmo modo eu coloco aspas simples, certo? Muito bem. E aí eu deixo certinho aqui. Aqui eu posso fazer um filtro para minha área de interesse. Então, a função aqui é chamada de filter bounds. É uma função que a gente usa bastante. Qual? O FAL, né? A gente já está trabalhando. Tá? Então, aqui eu posso vir também e colocar ponto filter metadata, certinho? E aqui, esse filtro é para a gente poder selecionar as imagens nesse range aqui, que tenha uma baixa cobertura de nuvens, tá? Porque isso influencia bastante também. Então, em caixa alta, eu coloco cloud, underline, cover, que é a cobertura de nuvem, tá certo? Venho aqui, então, para vírgula, dou um espaço aqui e coloco less, underline, than, ou seja, menor que, e vou colocar vírgula aqui, colocar 5%, certinho? Outra coisa, tá? Ele vai trabalhar então numa perspectiva do tile das imagens, né? Então, eu posso escolher aqui ou a média, tá? Seria min, ou a mediana, tá certo? Das imagens, certinho? E aqui eu posso colocar aqui ponto clip underline fal, tá certo? Então, para nossa área, muito bem. E aí, eu posso vir aqui também e printar, né? Print, underline, ls9, tá? Que é a variável que eu chamei. E sendo, então, map, ponto, add layer,
Eu vou abrir então parênteses, vou colocar aqui, ó, LS9, tá certo? Aqui eu vou preparar aqui um colchete e vou chamar então LS9. E termino aqui com o ponto e vírgula. Certo, pessoal? Bom, então aí eu venho aqui com o comando run. Acho que tinha ficado errado aqui, ó. Ele ficou errado, acho que na hora que eu coloquei aqui para copiar e colar. Então já coloca direto aqui, ó. Tá certo? Vamos ver. Aí, ó. Olha só que interessante. Ele chamou. Então no console aqui tem a imagem, as bandas, tá? Para esse range de datas aqui que a gente colocou, todas as bandas, tá? E aí vocês devem estar perguntando, mas não apareceu nada aqui, né? Primeiro que a gente pode desabilitar aqui a camada, e aqui a gente pode aplicar um contraste, ó. Tá? Então eu coloco aqui na engrenagem e eu escolho a banda, né, que eu quero fazer. Então, a exemplo do visível, vou colocar então 4, 3 e 2, aquela do visível básica, né? E aqui eu venho aqui no tipo, né, do contraste, coloco esse 100% e aplico. Olha só que interessante. Então, vai aparecer aqui pra gente, ó. Tá certo? Aí, ó, Alfenas. Aqui com as imagens do Landsat 9. Para essas datas aqui. Ok, pessoal? Então, do mesmo modo, tá, eu posso, dentro do script aqui, eu posso colocar São Paulo, por exemplo. E ele já vai fazer toda essa busca, ó. São Paulo. E eu vou colocar aqui para rodar. Aí, ó, já apareceu a imagem. Então basta então a gente só aplicar novamente o contraste. Então, 4, 3 e 2. Vou colocar aqui o contraste 100%. Tá? Coloco aqui então para aplicar. Olha só que interessante. Ele já fez o recorte aqui. Tudo bem? E a gente tinha iniciado, tá, toda essa prática aqui com Teodoro Sampaio. A gente pode visualizá-la também. Tá? Então, mais um exemplo. Teodoro Sampaio. Tá? Então, antes, né, olha só que interessante, São Paulo, né, toda a região aqui da área sul, né, aqui próximo aqui é a Represa Billings, aqui é a Represa Billings, na verdade, para cá, né, área central da cidade, zona oeste, zona leste, zona norte. Então, a rapidez com que ele faz é impressionante. Então, vou colocar aqui para Teodoro Sampaio. Eu tiro aqui o layer, tá? Vou operar também aqui com a 432, né, que a gente está utilizando. 4, 3, 2. Aplico também o contraste. Então aí a gente tem uma noção aqui do Morro do Diabo, né? Aqui do Parque Estadual. Muito bem. Bom, pessoal, então, do mesmo modo, a gente pode fazer a consulta também para as imagens do Sentinel, tá? Então, eu começo aqui uma nova função, tá? Consulta a imagens orbitais Sentinel 2, tá? E aí a gente pode vir aqui, ó, Sentinel, né? Aí, por exemplo,
pode vir aqui em mais, né? E tem esse aqui, ó. São vários que a gente pode utilizar. Eu vou pegar esse Harmonized aqui, ó. E do mesmo modo ele tem a questão dos metadados. Todas as questões, né, relativas à correção atmosférica, né? Eu posso copiar então um script ou selecionar e copiar, né? Ou essa opção aqui também, tá? Aí eu venho aqui em fechar e aí eu faço a mesma coisa, ó. Chamo a variável, vou colocar aqui Sentinel2 tá? Igual. Aí eu dou aqui então um Ctrl V, tá? Aí até para a gente treinar essa parte que é importante, né? Novamente, né? Ó, filter data, filter date, né? E aí eu abro um parênteses aqui, vou colocar 2015, 1º de janeiro, termino aqui, e aqui eu dou outra aspas, coloco até o dia de hoje, 2023, 08, traço, 05, traço, 08, certo? Aí, aqui também, aqui tem que digitar correto, ó. Ele não habilitou a cor, agora sim. Mesma coisa, ó. Filter bounds, relativo então à nossa área de interesse. Filter metadata. Filter metadata. Aí tem uma diferença aqui, ó, tá? Que ele muda em relação à chamada aqui do Landsat, né? O Sentinel, para a gente fazer aqui a máscara de nuvem, que é isso que de fato a gente está fazendo, a gente vem então em Cloud, underline, pixel, percentage. Tá certo? Então aí eu vou colocar, deixa eu deixar aqui, né? Eu posso colocar 5 também. E aqui eu fecho o parênteses. Posso colocar como parâmetro também a mediana. Median. Tá certo? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Deixa aqui como um parênteses. Clip para fazer o recorte. Então, fall. Então, o filter bounds é para pegar cenas, né? E o clip é para poder, então, fazer o recorte, então, com a sua área com base nas imagens. Tá certo? Então, aqui, clip fall. Olha só, veja que não habilitou a cor, né? Então, tem que, agora sim, ó, sempre que ele coloca aqui como roxinho, aí ele coloca. Aqui também não apareceu. Na verdade aqui é o seguinte, ó, filter, vai ser o seguinte aqui, ó, filter, aí eu abro parênteses, ponto filter, mesma coisa que está no outro, né, ponto filter, é assim que funciona aqui pro Sentinel, né, uma outra forma da gente fazer, né, less than, né, que é o LT, tá? Então ele vai fazer também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente, deixa eu lembrar. Então aqui a gente fecha com um ponto e vírgula. E aí para cá, ó, né, a gente pede então para ele, ponto print. Print, na verdade, né? Print Sentinel2. Venho aqui então com ponto vírgula e map ponto add layer, tá? Então eu vou colocar aqui
Sentinel-2. Tá? Deixa aqui o colchetes aberto também. Aqui, Sentinel. Ah, tá. Que é assim que eu vou colocar. Sentinel-2. Certinho, fecho novamente aqui com ponto e vírgula. Aqui, esse é a ADD Layer. Ele é minúsculo, aí agora ele habilitou a cor. E vamos ver o que ele passa aqui pra gente. Então, por enquanto, a gente tem o LS9 e a camada, né? Muito bem. Então, eu vim aqui no Run. E olha só que interessante. Agora, ele pegou também imagens aqui, ó, do Sentinel. Então, do mesmo modo, eu posso operar aqui com o contraste. Vou escolher aqui algumas bandas. Vou fazer algo relativamente parecido com talvez algo aí do visível, né, pro Sentinel. Que eu posso aplicar 100% também. E ele vai rodar. Bom, então feito o contraste, ó, olha só que legal. Então ele coloca também as imagens do Sentinel. Vamos esperar ele rodar. Tá? Então ele vai ter... Eu vou colocar do Landsat 9 também. Okay. Deixa eu só fazer um contraste aqui com o Landsat 9 também. 4, 3, 2. Lembrando, né, que a gente está aqui fazendo uma análise das bandas do visível, tá? Só para a gente poder ter uma noção, questão de resolução espacial, né? Que a gente tanto conversa, né? Um Sentinel de 10 metros, Landsat de 30, aqui a Unify, né? E aqui é um pouco mais detalhada a imagem do Sentinel. Tá? Mas é uma possibilidade também a gente trabalhar com o Landsat. Eu digo que tem uma base de dados aqui bem ampla para a gente poder trabalhar. Bom, então vou pôr novamente aqui a do Sentinel para a gente poder visualizar. Tá certo? Vou tirar aqui a do Landsat 9. Então, posso trocar aqui também as cidades, né? Como eu já havia comentado com vocês. Posso colocar aqui São Paulo. São Paulo. Aí, do mesmo modo ele vai... Vou tirar aqui, vou deixar só do Sentinel agora para a gente ver. E... Vou aplicar. Aí, ó. Olha só. Essa agora do Sentinel. Com um pouco mais de detalhe. Está processando. Então eles colocam um base map também. Do Google Maps. Então, aí São Paulo, né? Imagem do Sentinel. Bom, então é isso, pessoal. Então a gente pode salvar de novo, tá, o progresso, né, do que a gente está fazendo, tá? Desde os primeiros comandos. Tá? Então, só para fazer aqui um resumo, né? A gente viu aqui essa função de multiplicação, soma, né? O primeiro script aqui para a gente poder localizar nossa área de interesse, consultas de imagens orbitais do Landsat 9, como que a gente faz, e consulta também do Sentinel, tá? E tem muito mais coisa, né, para a gente poder ver, né? Então, tem modelo digital de elevação do terreno,
dados de temperatura de superfície, uma gama bem ampla, né? Com essas imagens a gente pode trabalhar também com índices espectrais, acho que é bem interessante. Tá? Então, algo aí bacana para a gente poder fazer. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Pratiquem bastante, tá certo? Então, isso aqui é só um começo mesmo, tá bom? Só uma introdução aqui com a ferramenta. Eu também estou aprendendo ainda bastante. E é isso, tá? Fico aqui à disposição para que sempre vocês precisarem, tá bom? Forte abraço.